seja muito bem-vindo. Estamos aqui de volta na Estante T5 e olha, hoje não vim sozinha, na verdade estou muito bem acompanhada. A gente vai falar de um livro, uma história linda, tocante, que emocionou muita gente e foi além, ganhou as telonas, as telinhas no Brasil e no mundo. A gente está falando dessa obra aqui, Inexplicável, a história do menino que queria jogar futebol, do nosso amigo jornalista Felipe Caldas, que está aqui com a gente, vai bater esse papo. Felipe, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente na Estante T5. Para quem, por acaso, não estava muito ligado, ainda não sabe da história do livro ou do filme, né, que inspirou, o livro inspirou esse filme, fala um pouquinho do que conta Inexplicável. A história conta é uma história real aqui de João Pessoa. Gabriel, em 2013, tinha apenas 8 anos de idade, um jogador de futsal, apaixonado por futebol, uma criança, e um belo dia descobriu que estava com... Um belo dia não, né? Um dia terrível em sua vida, melhor dizendo, descobriu que estava com um tumor maligno no cérebro, precisou ser operado às pressas, e a partir daí teve uma série de complicações que o colocou num estado muito grave, com parada cardiorrespiratória. Ele foi internado em coma na UTI e foi desenganado pelos médicos mais de 2 vezes. Tem partes na história que dizem assim, Gabriel ultrapassou um limite da medicina e não morreu, né? Então, a iminência da morte dele era dada como praticamente certa pelas equipes de saúde médicas, e apesar de tudo isso, ele sobrevive, ele se recupera, ele sai do estado crítico, e no final de tudo, a história termina com ele absolutamente sem nenhum tipo de sequela. É aquele tipo de história que você já começa a ler, já começa a ir sabendo que o final é feliz, mas o que chama atenção é toda a trajetória. E a história virou livro em 2018, filme em 2024 e agora está sendo relançado nacionalmente para todo o Brasil. Pois é, esse relançamento é justo por conta dessa super repercussão que teve o filme, né? Ficou aí nos streamings top mundial, né? De 19 países, se eu não me engano, também, top 10 por muito tempo. Nos cinemas também foi sucesso de bilheteria, né? Então, o livro passou por essa remodelagem e agora também com uma grande editora, né? Que vai poder fazer com que ele chegue a um número maior de pessoas. Isso, o livro, desde o início, foi muito bem recebido, foi um sucesso aqui na Paraíba, e não só na Paraíba, muita gente de outros estados entrava em contato, buscava comprar o livro, a gente mandava pelos correios, mas era aquela coisa artesanal, né? Uma publicação independente, que era nós mesmos, editora, autor, quem fazia todo a família que protagoniza a história, que fazia o corpo a corpo. Várias vezes eu fui aos correios eu mesmo, embalava tudo, levava nos correios, enviava os livros, então é uma coisa muito artesanal e essa incapacidade de distribuição para todo o Brasil, né? Agora o livro sai pela editora Buzz, que tem uma estrutura muito mais sedimentada, e o livro chega, será lançado nacionalmente em João Pessoa, já com ele presente em todas as livrarias do Brasil, né? Então é uma capacidade de distribuição que um autor independente não consegue. Me fala um pouquinho de como você teve esse contato com a história do Gabriel, né? Com a família Varandas. Como é que você chegou neles? Eu sou amigo da família de muitos anos. Marcos e Ana, que são os pais de Gabriel, são amigos da minha rua. Então, na época, inclusive, dos fatos, dos acontecimentos extraordinários e terríveis, a gente acompanhou de algum modo o que aconteceu. Agora, claro, como amigo, como pessoa que está dando um apoio, que está dando um abraço, a gente não tem dimensão real de tudo o que acontece. E os episódios narrados são de 2013, 2014. Só que como o Gabriel teve um câncer, existe uma regra na literatura médica que você só é considerado curado depois de 5 anos. E em 2017, faltando 1 ano para essa cura, os pais de Gabriel me chamaram. Na época eu já tinha escrito 2 livros, então eles já conheciam minha escrita, já gostavam do que eu escrevia. E eles me convidaram para contar a história de Gabriel, né? E aí foi uma nova imersão, aí sim eu tive contato a tudo que de fato aconteceu, porque ali, a história é muito bonita, tem um tom de romance no jeito que ele foi escrito, mas na essência é um livro-reportagem. Foram leituras do prontuário médico, foram mais de 50 horas de entrevista com parentes, com o próprio Gabriel, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todo mundo que de alguma forma passou pela história, familiares. Então todo mundo que de alguma forma passou na história foram ouvidas,
e o livro é fruto dessa árdua pesquisa que durou 9 meses de trabalho. O escritor não conseguiu sair do jornalismo, né? Saiu um trabalho árduo para uma bela história. Não, sim, a gente até tem aquele cuidado de transformar, de apresentar a história de uma forma com mais literatura, com mais poesia, com mais dor mesmo, com mais algumas técnicas que a gente utiliza para prender o leitor. Isso é válido na história. Agora, não se trata de um livro de ficção, né? Não tem liberdades poéticas no livro. É um livro duro, cru, com um final feliz, ainda bem, mas que retrata momentos muito, muito difíceis de uma família, a superação dessa família e, como disse, dentro de um rigoroso trabalho de apuração. E o filme, me fala um pouquinho como é que a produção chegou até o livro, né? Como é que foi esse trabalho para que essa obra audiovisual virasse um filme de tanto sucesso? Não, essa é uma das histórias mais saborosas que tem, porque, assim, como eu falei, foi um livro lançado de forma independente, e por mais que quando o livro estava sendo escrito, eu e Marcos, quando a gente conversava, a gente sempre tinha essa brincadeira de dizer, um dia essa história vai virar filme. Obviamente, é o mesmo tipo de piada, de brincadeira que a gente diz, um dia a gente vai ganhar na Mega Sena, né? E a gente nunca ganha, nunca... Então a gente eu não tinha essa dimensão de que de fato poderia, apesar de acreditar na história, mas eu não fiz nenhum movimento assim de enviar o livro para produtoras de cinema, de tentar vender eu mesmo o projeto. Então foi um achado. O diretor Fabrício Bittar, na época da pandemia, estava buscando novos projetos, assim, não estou podendo gravar agora, mas quando reabrir eu quero ter um projeto engavetado para começar a gravar. E ele soube depois disso, ele saiu comprando 4, 5, 6 livros na internet, um deles era o meu, e calhou de dizer, bom, esse tem que ser o próximo projeto. E é curioso porque o filme só sai em 2024, mas o primeiro contato dele comigo em 2020. E foi assim, pelas redes sociais, pelo privado, né, pelo bate-papo, ele se apresentando. Então ele não me conhecia, eu não conhecia ele, e a gente foi conversando pelo bate-papo de uma rede social até trocar celulares, e-mail e avançando nos diálogos. Que bom. E agora, como você falou, né, com a editora com um aporte nacional, esse livro começa a ser distribuído já no Brasil todo. É um relançamento, né, com esse novo formato, teve uma nova diagramação aí na capa, já com a temática do filme também. Tem perspectiva aí de uma tour de Felipe sair por aí pelo Brasil? Não, a história... As mudanças são o seguinte, o livro foi lançado em 2018 com o título O Menino Queria Jogar Futebol, o título original. O filme sai como inexplicável e a editora teve a ideia de relançar com a identidade visual mais próxima. Então a gente pegou o nome do filme e o título anterior virou o subtítulo para remeter às duas dimensões. E o livro vai ser vendido aí nacionalmente, não precisa estar girando não, mas é isso, como eu falei, como você falou no início, o filme foi lançado primeiro no cinema, chegou na primeira semana, estava entre as 10 maiores bilheterias das salas de cinema no Brasil, né? E quando chegou nos streams aí que foi uma explosão mesmo, que também mostra um pouco a mudança de costume das gerações, né? E é isso, foi em 19 países, foi top 10 e chegou a top 3 mundial. Muito bom, né? Filme, né? Exato. É muito bom quando a gente vê um autor, um escritor, um jornalista paraibano tendo essas dimensões, porque o streaming, o filme, ele é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? O acesso e tal, mas o livro é mais aprofundado, tem mais detalhe, você consegue, né, pelo formato, contar detalhes que não estão lá na tela, né? E aqui tem muito disso, né, Felipe? Não, sim, isso aí não tem como fugir disso, não é nenhuma crítica ao filme, eu gosto muito do filme, inclusive, mas pela própria linguagem cinematográfica ele tem que ter uma linha mais direta e tal, então o filme é até muito fiel ao livro, mas o que eu costumo dizer é o seguinte, o filme termina em dado momento e ainda temos vários capítulos pela frente no livro, né? O livro vai trazer de forma muito mais detalhada, por exemplo, o processo de recuperação de Gabriel. Então o livro tem essa liberdade, é uma questão muito mais de linguagem do que de qualquer coisa. Mas o livro tem essa possibilidade de você se alongar mais na história real, né? E é isso. Quem assistiu o filme e acha que já sabe toda a história, tenha certeza que lendo o livro vai descobrir coisas ainda muito mais impressionantes.
Fica o gostinho, né? Já é um incentivo para você vir aqui, olhar aqui, conhecer o livro, adquirir, botar esse livro na sua estante, viu? Esse aqui tem que ter. E o relançamento dessa edição foi aqui na Livraria do Luiz, no Meg Shopping, nessa quarta-feira. Então a gente tá com notícia quentinha para você. O livro acabou de ganhar aí as estradas, tá pelas livrarias do país inteiro. E foi muito bom conversar com você, Felipe. Muito obrigada pela atenção. E quem sabe, outras histórias por aí? Já tem uma coisa na agulha? Ah, sim, histórias tem muitas, tem que arranjar um pouquinho de tempo para fazer as pesquisas, mas tem sempre novos projetos em mente. Mas já confirmado, a minha tese de doutorado vai ser publicada no segundo semestre do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, por uma editora acadêmica de São Paulo, a Ludopédia. Que também é futebol. É uma profunda pesquisa sobre torcidas organizadas da Paraíba, com ênfase na torcida jovem do Botafogo. Muito bom. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigada, Felipe. E fica aqui a nossa dica, tá? Inexplicável, a história do menino que queria jogar futebol. Você encontra aqui na Livraria do Luiz, no Meg Shopping, também no centro. E fica a dica, porque esse aqui tem que estar na tua estante, tá? Até quinta!